Bom dia, alunos do Liceu do Primeiro Colegial. Vou fazer aqui o exercício da página 63, onde nós paramos, função do primeiro grau, e vou fazer o primeiro e o segundo exercício, e aí fica liberado para vocês estarem tentando fazer o terceiro, o quarto e o restante, e qualquer dúvida, entrando em contato comigo pelo Zap para poder tirar essa dúvida. Bom, no enunciado ele passa da letra A até a letra J as seguintes funções. Já deixei ela aqui na lousa, ela está aí na página 63. F em função de x é igual a 12x mais 3,5. F em função de x é igual a 2x ao quadrado menos 3. E ele pede nesse enunciado, no exercício 1, aproveitando essas funções, e ele fala, identifique as funções afins. Então ele quer saber quais são as funções afins. Dado a sua lei de formação, y igual a ax mais b, nessa lei de formação, e para cada uma delas indique os valores de A e B. Então, presta atenção. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é lembrar que f em função de x, ou mesmo g em função de x, lucro em função da receita, e assim por diante, todos eles correspondem a y, a imagem na função. O valor do coeficiente numérico, A, ele aparece aqui. E aqui nós temos o termo independente, o B, e a parte literal. Então você tem aqui o coeficiente, você tem aqui o que nós chamamos de termo independente, e a letra é a parte literal. Repare que a função do primeiro grau é função afim. Na realidade, quando ele fala função afim, é a função do primeiro grau. Ela sempre vai estar gerando uma reta crescente quando o A for maior do que zero. Uma reta decrescente quando o A for menor do que zero. Ou uma reta constante quando o A for igual a zero. Porque aí essa parte some e você tem uma reta que nós chamamos de constante. Então nesse exercício 1, ele fala para você assinalar aqui quais são funções afins ou do primeiro grau. Nesse caso, o próprio nome já diz, o primeiro grau. Num polinômio você avalia o grau pelo maior expoente da parte literal, ou seja, do x. O expoente aqui é 1, então é isso que caracteriza uma função afim. Nem sempre vai estar aparecendo nessa ordem, cabe a você estar arrumando isso daí. Então, por exemplo, aqui, repare só, na letra A, ela é uma função afim, porque o x está elevado a 1, a parte literal, o valor de A, e o termo independente, o 3,5, que faz o papel do B. Se eu tivesse que separar aqui, eu colocaria que o A vale 12 e o B vale 3,5. Ok? O B aqui, ó, repare que o x está elevado ao quadrado. Essa é uma função quadrática, ou do segundo grau. Então ela não é uma função afim. Na letra C, sim, ela é uma função afim. Eu consigo separar aqui que o A vale 1, apesar de não ter ninguém aqui, é como se fosse 1. Eu costumo falar para os meus alunos que o número da minha casa é 23. Isso daí é o cara que entrega a pizza que enxerga. Eu enxergo que ele está elevado a 1,
porque 23 elevado a 1 continua sendo 23. Ele está dividido por 1, porque 23 dividido por 1 continua sendo 23. E ele é multiplicado por 1, porque 23 vezes 1 continua sendo 23. E além de tudo, ele é positivo, porque se fosse negativo, teria um sinal de menos ali. Então isso tudo é o que eu enxergo no número. Então aqui não está aparecendo ninguém no x, ele está sendo multiplicado por 1 e ele está sendo elevado a 1. Então é sinal que esse cara é uma função do primeiro grau. O a é 1 e eu consigo falar que o b é menos 1. A letra C vai acontecer um caso típico do que eu falei de não precisar manter a mesma ordem. Repare que eu não posso virar e falar que o A é menos 22 e o B é 4. Está trocado. O correto nessa letra D seria você estar vendo C em função de T, que está fazendo o mesmo papel de Y, é igual a 4T, o positivo não precisa aparecer, menos 22. Agora sim ele está na ordem correta. Você pode verificar que ele está trabalhando em função de t e o t está elevado a 1. Então nesse caso ele também é uma função do primeiro grau e eu consigo separar o termo independente, a parte literal. A letra A, no caso, quem está fazendo o papel é o número 4, não precisa ser acompanhado da letra, e a letra B, o menos 22. Na alternativa E, ele é considerado uma função que gera uma reta constante. Repare que ele não tem a letra, ele só tem o número 16. Ele é uma função do primeiro grau porque gera uma reta, mas é chamado de uma função constante. Então aqui eu só tenho a letra B. Ele é considerado uma função de primeiro grau constante, ok? Na letra F, está elevado a 3, elevado a 2, é de grau 3. O que define o grau de um polinômio, de uma função, é o seu maior expoente. No caso, ele é de grau 3, então ele não é uma função afim ou do primeiro grau. Na letra G, vai acontecer o mesmo caso da D. Repare que ele está fora de ordem. Apesar de estar trabalhando com um número decimal, se você tiver na hora de resolver, se você quiser estar trazendo esse cara para fração, pode. Você pode estar fazendo assim, ó, 0,02, trazendo em fração. Você escreve o formato de fração, tira a vírgula, o número que você está enxergando é o 2, não existe 00 na frente, e você coloca o número 1 embaixo, porque todo número naturalmente é dividido por 1. E completa com as casas decimais, 0 e 0. Então, na realidade, 0,02 equivale a 2 dividido por 100. Se você quiser lá na frente estar trazendo o decimal para fração, para estar trabalhando numa zona de conforto, você pode. Aqui nós só vamos estar reconhecendo as letras A e B e vendo que é função do primeiro grau. Repare que ele trabalha em função de V e o V está elevado a 1. Então ele é uma função do primeiro grau. Ele só não está aparecendo da forma correta. Cabe a você estar falando que é uma função em relação a V. Vou trazer esse cara para frente. 0,02V, parte literal, coeficiente numérico, mais 100. Dá para você separar fácil aqui e falar que o valor do A é 0,02 e o valor do B é 100. A letra H, repare que na letra H você tem o x trabalhando em função de x, o x elevado a 1, uma vezes o x. Aqui você só tem o valor do A, que vale 1. O B, nesse caso, vale 0. Ele sumiu, o termo independente ele some. Esse cara é chamado de função linear e identidade. É uma função identidade e linear. É uma função, vamos colocar que ela é linear e identidade.
considerada. Porque o mesmo valor, se você fosse olhar f em função de x é igual a x, na realidade ele está construindo a bissetriz, equivale à bissetriz do gráfico. O que seria a bissetriz? E depois vocês podem estar pesquisando em qualquer buscador da internet. É quando o valor de x é igual ao valor de y. Lembrando que f de x tem o mesmo valor de y. Na letra I, g em função de r é igual a menos 3r, ele também é uma função linear. Mas nesse caso, ele não vai ser identidade, porque o y não vai ser igual ao x. O y é menos 3 vezes o x, ou o r no caso que está sendo usado. Então ele é só uma função linear. Apesar do que, nos dois casos, são funções do primeiro grau. E a última, ele mostra ela como lei de formação. Essa daqui é a lei de formação, é chamada lei de formação, porque ela já aparece podendo ser substituído o n e o m como sendo o a e o b. Então ela é do primeiro grau. Repare que ela trabalha em função de x, e o x também está elevado a 1. Então, nesse exercício 1, você vai assinalar todas essas daqui e vai separar quem é o a, quem é o b de cada função. Lembre-se que na linear aqui, eu posso falar que o a é menos 3 e o b aqui é 0. E nessa última eu posso falar que o a equivale a n e o b equivale a n. Então tá aí o exercício 1. Eu vou fazer o exercício 2, já está justificado as que não são funções do primeiro grau ou funções afim. E eu vou pular o exercício 2 porque ele é escrito, ele é uma resposta pessoal de vocês. E eu vou estar fazendo aí um outro exercício, vou escolher um aqui que seja mais condizente com o que vocês estão aprendendo, tá certo? Então, até o próximo, fica liberado os outros exercícios aí para vocês. Valeu!